Imagine uma realidade onde você não consegue pisar em nada. Você começa a afundar e afundar e afundar e não consegue se apoiar em nada. Meio desesperador, não é? Aqui é MH, eu sou MPF e eu fico muito feliz de não ver uma realidade assim. Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro MH Ciência. Roda a vinheta. Você consegue imaginar um universo assim? Se você, assim como eu, está muito feliz de não viver um universo assim, deixa seu like e se inscreve no canal. Voltando ao tema do vídeo, vocês sabem qual é a força responsável por não vivermos em um universo assim? Sim, é a força normal. Explicando um pouco mais sobre essa força, é uma força que todo corpo tem, e ela pode ser encontrada no contato entre um corpo e outro. O número de contatos será igual ao número de forças que terão. Ela serve basicamente para empurrar um corpo que encosta no outro corpo, impedindo que ele entre nesse corpo. Como assim? É como se quando você empurra alguém, essa pessoa empurra você de volta, impedindo que a sua mão entre nela, por assim dizer. É o que nos permite não afundar no chão, por exemplo, porque quando a gente exerce a força-peso no chão, o chão exerce uma força normal, impedindo que a gente entre no chão, de forma que a gente consegue manter o equilíbrio. Mas diferente da força-peso, a força normal não tem uma fórmula para calcularmos o modo. Como eu expliquei no vídeo anterior sobre a gravidade, que eu vou deixar fixado aqui no card, uma força é um vetor, ou seja, tem módulo, direção e sentido. E assim como a gravidade, é muito fácil você encontrar a direção e o sentido da força normal. Só que aqui mora uma pegadinha. Você provavelmente já ouviu sobre a força normal. E em muitos casos você viu que ela é uma força contrária à força da gravidade, certo? Que ela sempre está no mesmo sentido, só que em direção oposta da gravidade. Só que isso está errado, ou no mínimo incompleto, porque, por assim dizer, essa afirmativa é verdade em um caso muito específico, pois estamos usando referencial de um corpo numa superfície plana. Mas por que isso? Lembra quando eu expliquei que a força normal é uma força que existe entre o contato de dois corpos? Então, essa força será sempre contrária ao toque. Nos casos de analisarmos a força normal exercida pelo solo, o vetor sempre será perpendicular ao contato. Ou seja, se estamos analisando uma superfície plana, o vetor realmente ficará apontado para cima, contrário ao vetor peso, mantendo o corpo em equilíbrio. Porém, se analisarmos um plano inclinado, o cenário muda. Como podemos ver, a força peso sempre apontará para baixo, enquanto a força normal apontará perpendicular à superfície. Como podemos ver, a força peso e a força normal não estão no mesmo sentido, só que em direções opostas, como no primeiro caso. Então, conseguimos descobrir a direção e o sentido da força normal, certo? Mas e como fazemos para calcular o módulo? Para explicar isso, eu preciso explicar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, onde temos que a força resultante, ou seja, o somatório das forças em um corpo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas como assim? Vamos imaginar um corpo sobre uma superfície, onde estamos aplicando uma força constante. Podemos dizer que o módulo dessa força será o resultado do produto da massa desse corpo pela aceleração que esse corpo está se deslocando. Ou seja, se estamos aplicando uma força constante de 2 newtons e a massa desse corpo é 2 kg, logo a aceleração desse corpo será de 1 metro por segundo ao quadrado. Lembrando que sempre as unidades de medida com que vamos trabalhar serão as do SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades, onde a força é dada em newtons, a massa em quilograma e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então, voltando ao tema do vídeo, para calcularmos a força normal, temos que equacionar as forças seguindo a lei de Newton, certo? Vamos a um exemplo. Então, no exercício temos que: qual será a força normal exercida pela superfície plana em um corpo em equilíbrio com massa de 5 kg? Dados: considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. O que podemos tirar do enunciado? Primeiro a se fazer nesses casos é o diagrama, ou seja, um desenho contendo as forças e o corpo. Na maior parte dos casos, o nosso corpo será retratado como um quadrado, pois a forma não importa muito em si. Agora que temos nosso corpo, vamos começar a desenhar as forças que o corpo possui.
Como ele tem massa, logo ele terá peso. Então temos a primeira força, a força-peso empurrando o bloco para baixo. Agora a segunda pergunta: o corpo está sobre uma superfície? Sim. Então temos uma força normal perpendicular à superfície. Como nesse caso a superfície é plana, a força normal é contrária à força-peso. Então, se adotarmos o sentido para cima como sendo positivo, montando a equação teremos que mais N, que é a força normal, menos P, que é a força-peso, é igual a massa vezes a aceleração. Agora, voltando para o enunciado e retirarmos um pouco mais de informação, o corpo está em equilíbrio, ou seja, a aceleração do sistema é nula. Portanto, podemos dizer que mais N menos P é igual a zero, ou ainda que P é igual a N. Agora, voltando à fórmula de peso, temos que N é igual a M vezes G, onde G é a aceleração da gravidade. Agora, substituindo os valores, temos que N, ou a força normal, é igual a 5 vezes 10. Portanto, a normal é igual a 50N. 50N, no caso, é 50 newtons. Pessoal, uma coisa muito importante, não podemos esquecer a unidade de medida. E outra coisa, o exercício não nos pediu o módulo da força normal, ele pediu para encontrarmos a força normal, a qual é um vetor, portanto, também tem direção e sentido. Sendo assim, podemos dizer que, com a resposta completa, que a força normal é 50 newtons para cima. Então, como pudemos observar no exercício, para calcularmos a força normal, sempre teríamos que equacionar as forças para assim conseguir achar o módulo, porque não existe uma fórmula específica para calcular o módulo da força normal, e sim será obtida através do equacionamento das forças presentes no corpo. Pessoal, sobre o tema do vídeo é só que antes de encerrar o vídeo, eu preciso dar um recadinho para vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui no canal a gente posta vídeos sobre temas científicos, certo? E atualmente temos trabalhado com duas matérias, Ciências e História, mais especificamente Física. Você pode encontrar isso daí nas playlists que soltamos no canal. Falando mais agora sobre um pouco mais sobre a playlist de Ciências, se vocês repararem, os temas são meio que sequenciais e estão meio que entrelaçados. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está pretendendo começar a fazer lives. Resolvendo exercícios e para vocês conseguirem tirarem as dúvidas de vocês e mandar exercícios para a gente resolver que vocês não conseguem, para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto. Só que para a gente conseguir começar a fazer os exercícios mais legais e contendo mais conteúdo e podendo trabalhar de uma forma mais profunda, a gente antes precisa explicar os conceitos teóricos dos assuntos. E para isso a gente está lançando esses vídeos sobre um pouquinho mais sobre a parte teórica do tema. E sem isso, a gente não vai conseguir fazer os exercícios de forma mais detalhada. Então, para que a gente consiga começar a fazer as lives, a gente precisa soltar mais vídeos explicando um pouco mais sobre os assuntos. Então, a gente não tem uma data muito definida ainda para fazer a nossa live, mas provavelmente vai ser entre o primeiro sábado de junho e o último sábado de maio. Porque até lá a gente vai conseguir já soltar todos os vídeos que a gente quer para poder fazer os exercícios que a gente quer. Então, é muito importante que vocês divulguem os vídeos, principalmente os de física, porque sem eles as pessoas não vão conseguir entender o exercício da live. Ou então, esses vídeos vão servir como para você relembrar depois. Por isso que eu estou postando um vídeo sobre cada força, porque quando você esquecer sobre uma força, você vai poder encontrar o vídeo exatamente sobre essa força. Por isso que a gente soltou sobre a força normal agora, e depois antes a gente tinha soltado sobre a força peso. Provavelmente entre essa semana e a próxima a gente poste sobre a força, a tensão e tração, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre como equacionar essas fórmulas em um vídeo específico. Então, a partir desses vídeos, a gente vai conseguir já começar a fazer as lives resolvendo exercícios e vocês tirando a dúvida. Então a gente vai começar a divulgar essa live no canal e também no perfil pessoal e na página do Face. Se vocês não seguem a gente lá no Face, eu vou deixar aqui na descrição o link para a página
E também, se vocês quiserem, é só pesquisar no Face, também é MHCUMPF. Então, pessoal, por hoje é só. Passei o recado para vocês e espero que vocês não fiquem entediados falando disso. E é isso. Aqui é MH, CUMPF e até a próxima. Você tem que ir na hora que você volta, espera um pouquinho, Fábio, daí você volta já falando. Voltando ao tema do vídeo. Na verdade, eu tava lá explicando um pouco, né? Olha, o gatão. Explicando. Ô, roteirista, assim, não vou muito no vídeo. Não. É o que não... É o que não... É o que nos permite não.